Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Em um desses vídeos últimos por aí, entrou um Zé Ruela aqui chamado Douglas Fiorentini. Ô Zé Ruela, um beijo no seu bumbum, Douglas Fiorentini. Esse bumbum peludo e horrível. Sabem o que ele disse? Ele disse assim: por que é que todo mundo que tem uma dicção péssima resolve ser youtuber? Primeiro que é o seguinte, ô Douglas Fiorentini, seu Zé Ruela, minha dicção não é ruim. Além disso, eu não resolvi ser youtuber. Eu estou aqui gastando muito do meu tempo, mas vou estar parando com isso uma hora ou outra, para tentar transformar alguns Zé Ruelas, ajudar um pouquinho que seja na minha insignificância, a colocar um pouco de inteligência e a ensinar um pouco de raciocínio lógico a milhões de Zé Ruelas como você, Douglas Fiorentini. Tomara que você tenha algum dia, sabe, um pouquinho da minha dicção ruim, seu inútil fundamental. Vamos lá, meus amigos, um grande abraço desde a Venezuela do Sul. Sai, urucubaca, né? Sai pra lá, Zé Ruela. Muito bem. Vocês sabem que as notícias que vêm dos Estados Unidos não param. Elas se multiplicam. E nesta última, nós vamos aqui fazer... o pessoal está adorando, né? Então, volta e meia eu vou fazendo uma ou outra. Vamos reagir a alguns vídeos desses analistas, os analistas de políticas do Bohol, né? Pois uma das formas de aprendermos é, em primeiro lugar, sabermos o que não devemos jamais fazer, ou como jamais devemos pensar. Se você já tomar como exemplo daquilo que você não pode pensar, não deve fazer, ou seja, o que esse povo pensa e faz no Bohol, e essa esquerdalha aqui está por detrás deles, já é um bom caminho, não é isso? Vamos ouvir isso aqui, a gente vai comentando e reagindo. De volta do intervalo, e o nosso tema agora é a ofensiva de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Afinal, foi para isso que ele se licenciou da Câmara dos Deputados. Eduardo Bolsonaro confirmou que articula uma morte financeira para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos. O que será que ele quer dizer com isso? O deputado participou de uma live em comemoração aos 70 anos do pai. Vamos ouvir. A gente tem notícias hoje boas, né, de dois parlamentares americanos aqui que citaram a questão do meu exílio e mandaram uma carta para o Trump e para o secretário Marco Rubio, que é quem faz às vezes aqui do chanceler, né, o chanceler dos Estados Unidos, com cópia também para o conselheiro de Segurança Nacional, né, o Michael Waltz, e também para o Maurício Claver Carone, que é o responsável dentro do State Department da parte de América Latina. Então, todos oficialmente, se antes estavam apenas extraoficialmente sabendo, acho que agora todos oficialmente estão sabendo, e está sendo cobrado, está sendo feita uma pressão aqui para que o Moraes seja sancionado com as chamadas sanções Magnitsky, que na verdade trata-se a pena de morte financeira. Os ingredientes já estão na mesa e eu acho que não demora muito tempo para a gente ter, né, essa força, que é a única força capaz, a única linguagem que o Alexandre de Moraes entende para voltar, né, a ter consciência social e respeitar a Constituição. Em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, o Eduardo também falou nessa morte financeira do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: viram o deboche que essa sujeitinha que foi demitida lá da CNN Brasil agora está no Bohol? Viu o deboche quando ela falou da Oeste Sem Filtro? Ah, meu Deus, uma hora dessa você pergunta: teve pai, teve mãe, tem pai? Jesus. Alexandre de Moraes não vai conseguir sequer ter um cartão Visa ou Mastercard para comprar uma blusinha da Shein, que venha da China.
Esse vai ser provavelmente o futuro do Alexandre de Moraes. E a nossa colunista Letícia Casado fez uma apuração, tá lá na coluna dela. Eduardo Bolsonaro atua para congelar supostas contas de Moraes nos Estados Unidos. Ela está contando que ele está trabalhando junto a congressistas da base de Donald Trump e outros integrantes do governo norte-americano para aplicar essas sanções a Moraes, que poderia levar ao congelamento de contas bancárias do magistrado e instituições financeiras que atuam em solo americano. A assessoria do Supremo já negou que Moraes tenha conta no país. A medida, no entanto, poderia atingir as contas dele em bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos, além de bandeiras de cartão de crédito. Vamos lá, Thales, esse tipo de pressão, o Eduardo ele quer fazer barulho? Isso ele está trabalhando na área da retórica, ou realmente pode ter algo concreto que complique a vida financeira do Alexandre de Moraes? Ela pergunta isso logo pro parceiro dela. Ele, o Thales, sabe lá de nada. É como você está perguntando, como você está perguntando para, vamos dizer, para Gilmar Mendes sobre, sei lá, algo sobre a obra de Shakespeare. É porque Gilmar Mendes não lê nada que não seja de um tecnicismo muito proveitoso. Olha, primeiro, a atuação da família Bolsonaro na área... Ouçam a voz desse especialista, o Thales do Borrol. Área financeira, na área da grana, como ele disse aí, que é isso que pode doer, é compreensível, porque isso daí é o que eles sempre consideraram muito importante. O Bolsonaro, lá atrás, quando naquele processo que teve no Exército, em que ele havia desconfiança de que ele queria explodir bombas no Rio de Janeiro, etc., ele foi entrevistado. Você vê que o sujeito não sabe nada do assunto que perguntaram ele, então ele fica voltando no folclore de que Bolsonaro, lá, quando era do Exército, esse é um escapista. Todo impostor, tá, quando colocado diante de uma pergunta que não sabe, ele vai ficar tergiversando. É um preste digitador. Por um dos comandantes que fez um relatório dizendo que o Bolsonaro era um homem que só pensava em ganhos financeiros. Já devia ser um comandante vermelho, iguais a esses aí agora, igual a esses que se multiplicaram e são a esmagadora maioria das forças. E a história veio a comprovar isso. Hoje ele é um homem rico sem ter trabalhado muito. E os filhos a mesma coisa. Com invejinha dos 17 milhões que o ex-presidente levou. Pelo menos foi doação, o povo deu de bom coração. E outros que tiraram milhões do povo sem o povo permitir. O Flávio teve uma empresa, uma loja de chocolates que vendia... além da conta, até no período fora da Páscoa, vendia chocolate. Perceberam como o sujeito até agora não respondeu? Porque ele não entende nada de sistema financeiro, não entende nada de regras de direito bancário internacional, nada. Então até agora ele não respondeu nada do que a pergunta que a Raquel das Arábias fez para ele. Fora da Páscoa, o menino lá, que está lá no Sul, também já foi em vários casos, Eduardo Bolsonaro também, então todos eles, a família... Eduardo Bolsonaro, o que houve de Eduardo Bolsonaro em relação a dinheiro, alguma coisa? Você vê que ele está falando negócio de chocolate, vai ver que ele acha o Flávio Bolsonaro um doce. Cuidado aí, Flávio Bolsonaro. Por que ele não falou da rachadinha do Janone? Que o Janone admitiu, e o PGR foi uma mãe, e o Janone vai devolver em milhões de parcelas o dinheiro do gabinete que ele botou no próprio bolso. O que é um Janone? Qual é a diferença do Janone e um sujeito que pratica o artigo 155 ou 157 do Código Penal? Toda sempre teve rachadinha, essas coisas. É uma família muito voltada para essa questão. Até agora não respondeu nada, né? Olha como a esquerda é impostora. Se conseguirem, nos Estados Unidos, uma medida dessa,
contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu não acho impossível. Deus, como pode? Será que os Estados Unidos conseguiriam uma medida dessa contra o Rei das Estrelas? Mas depois ele disse que ele não acha impossível. Porque o Donald Trump está transformando os Estados Unidos numa república de banana. Ele está agora se voltando contra a justiça americana. Pronto, agora se o homem não sabe nada de regra bancária, imagine se você vai saber sobre política norte-americana. Imagine, está dizendo que o Trump, que montou uma equipe formidável, que está tentando realmente fazer a América grande novamente. Ele está dizendo que o Trump que transformou os Estados Unidos numa república de banana. Todo mundo sabe o que o Biden fez lá nos 4 anos, né? Contra a justiça americana, contra os juízes, tentando proibir juízes federais de tomarem decisões. A gente tem que parar com essa palhaçada, pessoal. Nosso constitucionalismo é inspirado no constitucionalismo norte-americano. Nossa Constituição de 1891, que foi nossa primeira Constituição republicana, foi rascunhada pelo Rui Barbosa, que era um estudante do constitucionalismo e um fã do constitucionalismo norte-americano. O que eu quero dizer com isso? Que, nesse sentido, tanto as regras constitucionais em relação ao Estado, as regras constitucionais americanas, como as regras constitucionais atinentes à organização do Estado aqui no Brasil são do mesmo ramo, parecidíssimas. Significa que, tanto lá como aqui, o comando constitucional diz que o poder é uno, mas ele é exercido de maneira tripartite, ou seja, o poder do Estado é um só que ele é repartido em 3 funções para exercer esse poder, que devem ser harmônicas e independentes entre si, quais sejam a função do poder legislativo, a outra função do poder, que é a função do executivo, e a função do judiciário. Não existe uma mais limpa do que a outra. Não existe uma mais sagrada do que a outra. O legislativo não é mais sagrado. O judiciário não é mais sagrado do que... Vamos parar com essa palhaçada. Vamos parar com essa palhaçada de achar que é um poder que é intocável, que é inquestionável. Isso é desonesto. Vamos parar de achar que tem um poder que é o tutor dos outros, é intocável. Vamos parar de subliminar. Isso não está escrito em Constituição alguma do Ocidente. Isso é palhaçada. Oportunismo barato e autoritário. Que esses arremedos de jornalistas e políticos mau caráter e servidores públicos bem estranhos vêm fazendo no Ocidente. Para de palhaçada, rapaz. O povo não é mais bobo não, rapaz. Federais de tomarem decisões contra os interesses do governo federal. Então é um negócio de... O Trump está revirando a democracia americana. Então é possível. Nunca agora, será um caso inédito. Nunca antes, na história da relação do Brasil com os Estados Unidos, houve um ministro do Supremo com os seus direitos financeiros caçados pela justiça americana. Vamos ver se isso evolui agora. É um absurdo. É um absurdo. Chegou a tossir. Toma na caixa dos peitos. Capacho. Chegou a tosse nervosa chamada, não é isso? A chamada tosse nervosa. Ai. Bom, meus amigos, deixem seu like, inscreva-se, confira a inscrição todos os dias, não espere a notificação. A plataforma não quer notificar os vídeos. Entre no canal 3 vezes ao dia, vocês vão encontrar conteúdo inédito. Comente, deixe sempre um comentário aí, nem que seja de engajamento, do tipo, eu estive aqui, doutor. Grande abraço, compartilhe sempre. Aliás, preciso que vocês se tornem membros do canal. Aqui embaixo, logo aqui embaixo, há uma aba chamada Seja Membro. Clique nessa aba, torne-se membro do canal.